Obras póstumas de Allan Kardec. CD 2. As 5 alternativas da humanidade. São bem poucos os homens que vivem sem inquietação pelo dia de amanhã. Se, pois, inquieta-se pelo que se será depois de um dia de 24 horas, com mais forte razão é natural preocupar-se com o que será de nós depois do dia claro da vida, porque não se trata mais de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos mais. Não há meio termo. É uma questão de vida ou de morte, é a suprema alternativa. Interrogando-se o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: viveremos. Essa esperança é para eles uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, há algum tempo sobretudo, em provar-lhes que não viverão. Essa escola fez prosélitos, é preciso confessar, e principalmente entre aqueles que temem a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar o presente sem constrangimento, sem serem perturbados pela perspectiva das consequências. Mas não está aí senão a opinião do menor número. Se viveremos, como viveremos? Estaremos em que condições? Aqui os sistemas variam com as crenças religiosas e filosóficas. Entretanto, todas as opiniões sobre o futuro do homem podem se reduzir a 5 alternativas principais que vamos resumir sumariamente, a fim de que a sua comparação seja mais fácil e que cada um possa discernir, com conhecimento de causa, aquela que lhe parece mais racional e melhor responde às suas aspirações pessoais e às necessidades da sociedade. Estas 5 alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. 1. Doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem não é nada antes, nada depois da vida corpórea. Consequências. O homem, não sendo senão matéria, não há de real e de invejável senão os gozos materiais. As afeições morais não têm futuro. Os laços morais são quebrados sem retorno na morte. As misérias da vida são sem compensação. O suicídio torna-se o fim racional e lógico da existência, quando os sofrimentos são sem esperança de melhora. É inútil se impor um constrangimento para vencer os seus maus pendores. Viver para si o melhor possível enquanto estiver aqui. A estupidez de se incomodar e de sacrificar seu repouso, seu bem-estar, por outrem, quer dizer por seres que serão aniquilados a seu turno e que jamais tornarão a ser vistos. Deveres sociais sem base, o bem e o mal são coisas de convenção. O freio social é reduzido ao poder material da lei civil. Nota: talvez não será inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o materialismo no número da revista de agosto de 1868. O materialismo, dizíamos nós, fazendo-se notar como não o fizera em nenhuma outra época, colocando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito assustar as massas pelas consequências inevitáveis de suas doutrinas para a ordem social. Por isso mesmo provocou, em favor das ideias espiritualistas, uma enérgica reação que deve provar-lhe que está longe de ter as simpatias tão gerais como supunha e que se faz estranha ilusão esperando um dia impor as suas leis ao mundo. Seguramente as crenças espiritualistas do tempo passado são insuficientes para este século. Não estão no nível intelectual de nossa geração. Estão, sobre muitos pontos, em contradição com os dados certos da ciência. Deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna. Tem, além disso, o erro imenso de se impor pela fé cega e proscrever o livre exame.
Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade entre o maior número. É bem evidente que, se os homens não fossem nutridos desde sua infância, senão com ideias a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas, reconduzidas à crença pelo Espiritismo, nos disseram: se tivessem sempre apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais teríamos duvidado. Do fato que um princípio receba má ou falsa aplicação, segue-se que falta rejeitá-lo. Há coisas espirituais, como da legislação e de todas as instituições sociais, que é preciso apropriá-las ao tempo sob pena de sucumbirem. Mas, em lugar de apresentar uma coisa melhor do que o velho espiritualismo, o materialismo prefere tudo suprimir, o que o dispensa de procurar, e parece mais cômodo àqueles que a ideia de Deus e do futuro importuna. Que se pensaria de um médico que, achando que o regime de um convalescente não está bastante substancial para o seu temperamento, lhe prescrevesse nada comer? O que se admira encontrar na maioria dos materialistas da escola moderna é o espírito de intolerância, levado aos seus últimos limites, eles que reivindicam, sem cessar, o direito de liberdade de consciência. Há, neste momento, da parte de um certo partido, uma revolta contra as ideias espiritualistas em geral, na qual o espiritismo se encontra naturalmente envolvido. O que procura não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos incômodo porque não há contas a lhe prestar. Ninguém contesta a esse partido o direito de ter a sua opinião, de discutir as opiniões contrárias. Mas o que não se saberia conceder-lhe é a pretensão, ao menos singular para os homens que se colocam como apóstolos da liberdade, de impedir aos outros crerem à sua maneira e discutir doutrinas que não partilham. Intolerância por intolerância. Uma não vale mais do que a outra. 2. Doutrina panteísta. O princípio inteligente ou alma, independente da matéria, no nascimento é aurido do todo universal. Se individualiza em cada ser durante a vida e, na morte, retorna à massa comum como as gotas de chuva no oceano. Consequências. Sem individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Nota: um certo número de panteístas admite que a alma, aurida no nascimento no todo universal, conserva a sua individualidade durante um tempo indefinido, e que ela não retorna à massa senão depois de ter chegado ao último grau da perfeição. As consequências desta variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, porque é perfeitamente inútil se dar ao trabalho para adquirir alguns conhecimentos dos quais deve perder a consciência aniquilando-se depois de um tempo relativamente curto. Se a alma geralmente se recusa a admitir semelhante concepção, quanto deveria ela estar mais penosamente afetada, pensando que, no instante em que atingisse o conhecimento e a perfeição supremas, seria aquele em que seria condenada a perder o fruto de seus labores, perdendo a sua individualidade. 3. Doutrina deísta. O deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes: os deístas independentes e os deístas providenciais. Os deístas independentes creem em Deus. Admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo, mas essas leis, uma vez criadas, funcionam sozinhas e seu autor não se ocupa mais de nada. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que com isso se inquietem. Não há providência. Deus, não se ocupando conosco, nada há a agradecer-lhe, nem a pedir-lhe. Aqueles que negam toda a intervenção da providência na vida do homem são como crianças que se creem bastante razoáveis,
para se livrarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensariam que seus pais não devem mais se ocupar delas, desde que as colocou no mundo. Sob o pretexto de glorificar a Deus muito grande, dizem, para se abaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta e o abaixam ao nível dos animais que abandonam seus progenitores aos elementos. Esta crença é resultado do orgulho. É sempre o pensamento de estar submetido a uma força superior que melindra o amor próprio e da qual procura libertar-se. Ao passo que uns recusam absolutamente essa força, outros consentem em reconhecer a sua existência, mas a condenam à nulidade. Há uma diferença essencial entre o deísta independente dos quais acabamos de falar e o deísta providencial. Este último, com efeito, crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas. Crê ainda em sua intervenção incessante na criação e a pede, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. 4. Doutrina dogmática. A alma independente da matéria é criada no nascimento de cada ser. Sobrevive e conserva a sua individualidade depois da morte. A sua sorte está, desde esse momento, irrevogavelmente fixada. Os seus progressos ulteriores são nulos. Ela será, consequentemente, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida. Sendo os maus condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno, disso ressalta para eles a inutilidade completa do arrependimento. Deus parece, assim, se recusar a lhes deixar a oportunidade de reparar o mal que fizeram. Os bons são compensados pela visão de Deus e a contemplação perpétua no céu. Os casos que podem merecer pela eternidade o céu ou o inferno são deixados para a decisão e o julgamento de homens falíveis, a quem é dado absolver ou condenar. Nota: se se objetasse a esta última proposição, que Deus julga em última instância, poder-se-ia perguntar qual é o valor da decisão pronunciada pelos homens, uma vez que pode ser revogada. Separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos auxílios morais e das consolações para os condenados. Criação de anjos ou almas privilegiadas isentas de todo trabalho para chegar à perfeição, etc., etc. Consequências. Esta doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. Primeiro, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Segundo, qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que entram elas na vida feliz sem o trabalho ao qual outras estão sujeitas durante longos anos? Por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem ou privadas de uma felicidade sem terem feito o mal? Terceiro, qual é a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? Quarto, onde está a justiça da miséria e das enfermidades